Olá, bom dia. Estamos começando mais uma escola bíblica dominical e estamos hoje no capítulo 24, quer dizer, na 24ª lição do livro de Gênesis. E hoje vamos encerrar o ciclo de Jacó. Eu quero convidá-lo a orar comigo, convidá-lo a estar conosco, abrindo a palavra de Deus a partir do capítulo 30 do livro de Gênesis. Vamos orar. Querido Deus, eu quero colocar os nossos estudos nas tuas mãos, te pedir que o Senhor nos abençoe, que a tua graça esteja de uma maneira muito eficaz sobre as nossas vidas, nos ensinando, nos gravando na memória os fatos e os acontecimentos que dizem respeito à aliança que tu fizeste com os patriarcas e que atingem a nossa vida, que fazem diferença hoje no nosso coração. Quero te agradecer. Quero te pedir que o Espírito Santo nos ilumine e que ilumine também a tua palavra, ilumine também aquele que vai ministrar essa aula e aqueles que vão assisti-lo e aprender com ela. Nós te pedimos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Queridos, deixa eu ligar aqui o meu cronômetro para eu não me atrasar e eu quero compartilhar com vocês a tela que nós vamos trabalhar e com ela nós vamos pegar alguns textos. Bom, desde o momento em que Jacó saiu de casa, ele foi acompanhado muito de perto pelo próprio Deus. Essa imagem aqui é uma imagem daquela noite em que ele passou em Betel, que ele teve aquele sonho onde ele viu os céus abertos, uma escada, seres celestiais subindo e descendo, mensageiros de Deus, né? Os anjos de Deus subindo e descendo, e o próprio Senhor apareceu a ele e lhe fez promessa de que estaria com ele, cuidaria dele, e Jacó fez então um voto, que, se você se lembra, se você assistiu aquela aula, eu acho que é um voto que era totalmente desnecessário, porque o que ele pediu a Deus é aquilo que Deus tinha prometido que lhe daria. Então, ele faz um voto em que diz assim, Senhor, se o Senhor me fizer isso que o Senhor está me dizendo, eu lhe dou o dízimo. Quer dizer, se o Senhor me trouxer de volta, me der pão para comer, me der roupa para vestir, me der o que eu preciso, se o Senhor cuidar de mim, eu certamente lhe darei o dízimo de tudo aquilo que o Senhor me der. Eu acho que é um voto estranho, né? Claro, nós entregamos a Deus as ofertas, os dízimos, como gratidão a Deus por tudo que nos faz, mas não é uma condição, quer dizer, não é uma vantagem, Senhor, olha, eu vou te fazer isso e tal. Ok, Deus deu muito mais, Deus fez muito mais, embora juntamente com as riquezas materiais, Deus esteja trabalhando o coração de Jacó, e nesse trecho em especial, essa transformação ocorre de maneira mais visível e faz com que Jacó se torne, de fato, Israel. Israel. Israel é o nome pelo qual ele vai ser conhecido, seus 12 filhos serão as 12 tribos de Israel. Então, Israel é o nome dado por Deus durante um confronto, durante um encontro especial que Jacó teve com o Senhor. Então, nós vamos estudar hoje o 24ª lição, no princípio, Jacó se torna de fato Israel. Nós vamos tentar abranger hoje os capítulos 31 a 36, porque são capítulos ricos e que nos falam dessa promessa de Deus. Vamos nos lembrar de que, ao trabalhar o livro de Gênesis, nós temos nos primeiros 11 capítulos uma demonstração do ambiente do reino que Deus preparou para que o ser humano vivesse. Dentre todos os povos da terra, a gente tem todos aqueles acontecimentos até o capítulo 11, que nós temos as nações se espalhando pelo mundo, e nós temos aí uma diversidade de nações. Dentre todas as famílias da terra, Deus escolheu uma família. E esta família, a família de Abrão,
vai se transformar no pai da fé e no pai de vários grupos religiosos nos dias de hoje. Nós podemos dizer que as três grandes religiões que se formaram a partir de Abraão são as três grandes religiões monoteístas que existem hoje no mundo. Tanto o judaísmo, como o cristianismo que saiu do judaísmo, como o islamismo, que, de certa forma, bebeu também no judaísmo e que tem como seus patriarcas também os mesmos personagens, Abraão, Ibrahim, só que ao invés de seguir a linhagem de Isaac, como no caso a Bíblia, os judeus e o cristianismo eles seguem a linha de Ismael e criam toda a sua história baseada, os eventos primeiros são todos narrados no Alcorão, que os muçulmanos chamam de Corã, né? Mohammed, que também é conhecido entre nós como Maomé, mas o nome correto é Mohammed. Mohammed, ao preparar o Corã, segundo a tradição islâmica, ele foi ditado pelo arcanjo Gabriel, se eu não me engano, eu acho que sim, ele foi ditado e Mohammed escreveu, e ele vai retomar várias das histórias, ele vai fazer menção a Abraão como Ibrahim, ele vai fazer menção a todos os personagens bíblicos, desde Adão, e passa por Davi, eles falam de Davi também, o próprio Senhor Jesus Cristo é mencionado também no Alcorão. Então, nós temos essas três religiões intrincadamente ligadas pela figura de Abraão. A partir de Isaac, nós temos uma linhagem diferente do islamismo, mas o judaísmo e o cristianismo vão seguir essa mesma linha de pensamento. Pois bem, vamos lá, vamos caminhar aqui, né? Nós temos nessa imagem aqui, talvez o resumo desta grande história que nós estamos vendo. Para a gente entender essa imagem, depois nós vamos voltar a ela, eu quero compartilhar com vocês aqui texto bíblico a partir do capítulo 31 do livro de Gênesis. Acho que no início eu falei 30, mas é 31. Capítulo 30, deixe-me mostrar aqui aos irmãos, espera um pouquinho só. Deixa eu achar aqui o meu mouse. Ótimo. No capítulo 30, nós temos o enriquecimento de Jacó, e esse enriquecimento, através do nascimento dos animais, segundo nós vamos ver hoje, o Labão não ficou satisfeito com os diversos acordos financeiros que foram feitos com Jacó, e ele trocou várias vezes, e cada vez que ele trocava, mais Deus abençoava Jacó, de forma que Jacó enriqueceu-se. E aí, olha só, então, ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam, Jacó se apossou de tudo o que era do nosso pai. Não é verdade. E do que era do nosso pai, juntou ele toda essa riqueza. Não é verdade, sim. O que os filhos de Labão não estão entendendo é que eles também enriqueceram com isso. Vocês vão ver no decorrer desse capítulo que o enriquecimento não foi só de Jacó. Labão enriqueceu-se, com ele enriqueceu-se a sua família. Deus abençoou grandemente a Labão por causa da presença de Jacó. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão já não lhe era favorável, como anteriormente. Disse o Senhor a Jacó, torna a terra de teus pais a tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou vir a Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho. E ele lhes disse, vejo que o rosto do vosso pai já não me é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que com todo empenho tenho servido a vosso pai, mas vosso pai me tem enganado. Por 10 vezes me mudou o salário. Esses 10 vezes aqui pode ser aquele número redondo que os judeus usam para dizer, olha, 1 milhão de vezes ele fez isso comigo.
Os judeus usam muito esse número 10. Ou pode ser uma conta exata. A gente não tem aqui no texto subsídios para dizer quantas foram as vezes, né? Esse texto é repetido, e aqui pode ser apenas aquela maneira judaica de se expressar, usando do pleonasmo, né? Usando da hipérbole, usando desses recursos literários e tal. Então, tem me enganado e por 10 vezes mudou o salário. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Se ele dizia, os salpicados serão o teu salário, quer dizer, o tipo de animal, salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. Se dizia, os listados serão o teu salário, então os rebanhos todos davam listados. Assim, Deus tomou o gado do vosso pai e me deu a mim. Note, a interpretação dos filhos de Labão é: Jacó tomou o que era do nosso pai. A interpretação do próprio Jacó é: Deus tomou do que era do pai. Mas note, esse tomar não foi uma expropriação. Foi através do nascimento natural, era o que era combinado, né? Assim, Deus tomou o gado do vosso pai e me deu a mim. Pois, chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. Isso aqui é uma maneira dele dizer que foi através de sonhos que Deus lhe revelou que ele deveria escolher. Agora escolhe os malhados, agora escolhe os... E aí Deus foi lhe orientando. Aqui a gente tem um certo conflito com aquele texto que diz, parece uma magia de Jacó, né? Que ele usava o álamo e aquela madeira para colocar e tal. A gente não sabe exatamente quais seriam as tradições que estão envolvidas aqui, mas eu creio que são maneiras de explicar como o Jacó tinha consciência quando ele pediu o salário, como é que Deus lhe avisava de que aquela era a melhor maneira de trabalhar. Então, vamos lá. E o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó. Eu respondi, eis-me aqui. E ele confirmou, levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados. Era como se em cada ocasião ele, ao trocar o salário, falou, agora o que você quer? Não, está nascendo muito listado, o que você quer? Tá bom, eu quero salpicados, porque o anjo de Deus lhe avisava durante a noite, né? Porque vejo tudo que Labão está te fazendo. Eu sou, deixa eu pegar a partir deste eu sou aqui, né? Eu sou o Deus de Betel, onde ele teve aquele encontro inicial com Deus. Pela primeira vez, Deus lhe falou diretamente. Onde ungiste uma coluna. Essa coluna estava lá, olha, está lá em Gênesis 28, 18, que é justamente o lugar. Então, levantando Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra, tal. Então, aquilo ficou como um marco da presença de Deus. Onde me fizeste um voto, levanta-te agora, sai dessa terra e volta para a terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Lia e lhe disseram, ainda para nós parte ou herança na casa do nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa, de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Então, note que houve um acordo entre ele, suas esposas e os seus filhos, chegou a hora, Deus está mandando, vamos voltar. Então, se levantou Jacó e, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir. O gado da sua propriedade que acumulara em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, a terra de Canaã. Me parece que passaram-se aqui 20 anos, ok? Ou mais, talvez, mas me parece que se passaram 20 anos. Então, notem, 20 anos atrás o pai estava para morrer, né? Mas, aparentemente, não morreu. Ele recebeu notícias
de que o seu pai estava vivo. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, esse é um aspecto, uma coisa que é importante levar em consideração. Ele não teve coragem de enfrentar Labão. Ele resolveu fugir quando Labão estava ausente. E Raquel aproveitou e furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. Muito provavelmente, Raquel imaginou que era uma maneira de garantir que ela teria, talvez, alguma herança quando seu pai morresse, ela teria os ídolos do lar para provar que ela fazia parte daquela família. Ou então, ela realmente acreditava que aqueles ídolos do lar poderiam protegê-la durante o caminho, o que não é verdade, o que acaba sendo uma tragédia na vida da própria Raquel. Vamos lá. Jacó logrou a Labão. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nessa palavra, logrou. A palavra enganar pode ser usada também no sentido de roubar, né? Mas, notem, não houve um roubo aqui, deixa-me ver, roubar, enganar, tem a ver com furtar. Houve um engano, sim, da parte de Jacó. Ele, deixa eu dar uma olhada aqui nesse, né? Furtar, roubar e tal. Então, houve, de fato, alguma ação de Jacó que pode ser considerada como roubo, tá? Mas não no seu salário. No fundo, quando Raquel furtou os ídolos do lar, e provavelmente a palavra furtou aqui, se não é a mesma, exatamente a mesma, Geneb. Geneb é a mesma palavra. Então, o furto, na verdade, foi considerado como Raquel estava debaixo da direção, estava debaixo da autoridade de Jacó, foi Jacó quem roubou. Então, Jacó roubou a Labão, arameu, não lhe dando a saber que fugia. E fugiu com tudo que lhe pertencia, com exceção dos ídolos do lar. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade, que era justamente aonde o seu pai continuava morando. Então, notem, nós acho que passamos até a semana passada, nós chegamos nesse ponto. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Tomando, pois, consigo seus irmãos, saiu-lhe no encalço por 7 dias de jornada. E o alcançou na montanha de Gileade. De noite, porém, veio Deus a Labão, arameu, em sonhos, e lhe disse: guarda-te, não fales a Jacó nem bem, nem mal. Então, essa é uma maneira de dizer, olha, não põe a mão em Jacó. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Este havia armado a sua tenda naquela montanha. Também Labão armou a sua com seus irmãos na montanha de Gileade. Disse Labão a Jacó: que fizeste? Que me lograste e levaste minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugiste ocultamente e me lograste? Nada me fizeste saber. Note que a palavra lograr aqui é no sentido de que você me enganou indo embora sem me avisar. Tá? E nada me fizesse saber, para que eu te despedisse com alegria, com cânticos, e com tamboril e com harpa? Será? Por que é que ele veio, então, com seus homens ao encalço de Davi? Ele veio, foi para a guerra, ele veio, foi para a luta, não foi tão simples assim a questão. Ele só teve a sua raiva refriada porque Deus lhe deu um tranco no caminho, falou, não mexe com Jacó. Né? E por que não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Nisso procedeste insensatamente. Há poder em minhas mãos para vos fazer mal. Note, a ameaça está aqui, está velada, mas está. Mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite e disse, guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Agora que partiste de vez, porque tens saudade da casa de teu pai, e por que me furtaste os meus deuses? E aí entrou justamente a questão. Ele deu falta, né? Olha, você não está voltando para a casa do teu pai,
Você não sentiu saudade? E você partiu de vez e tal? Por que você resolveu furtar os meus deuses? Jacó, sem saber do que estava acontecendo, ele disse algo muito sério. Respondeu-lhe Jacó, porque tive medo, pois calculei, não suceda que me tomem à força as suas filhas. Ele tinha razão para pensar nisso, porque Labão agia e agiu várias vezes com essa violência. Não viva aquele com quem achares os teus deuses. Então, ele condenou Raquel à morte. Verifica diante dos nossos irmãos o que te pertence e o que está comigo, e leva-o contigo, pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Então, note, Jacó deu a Labão a possibilidade de ele pegar de volta, pelo menos, a sua filha Raquel, que era o amor da sua vida. Porque se ele condenou, se você achar os teus deuses com alguém, que essa pessoa não viva, que ela morra. Então, ele lançou uma condenação de morte. Labão, pois, entrou na tenda de Jacó, na Dilia. Note que Labão não confiou, não acreditou assim, não. Então, entrou, pois, na tenda de Jacó, na Dilia e na das duas servas, porém não os achou. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na sela de um camelo, e estava sentada sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Então disse ela a seu pai, ela mentiu para o seu pai. Disse ela a seu pai, não te agastes, meu senhor, por não poder eu levantar-me na tua presença. Era costume, o pai entra na tenda, a filha se levanta, era uma maneira de honrar a senhoridade do pai. Pois me acho com as regras das mulheres. Devia ser algo realmente muito desconfortável, muito terrível para ela usar isso como desculpa e o pai aceitar. Ele procurou, contudo, não achou os ídolos do lar. E aí, muita gente fica pensando assim, mas ficou uma condenação sobre Raquel, né? Ficou uma condenação. Se ele tivesse achado, ele poderia matá-la, porque ela teria sido pega justamente com os ídolos do lar. Então, se irou Jacó e altercou com Labão e lhe disse, qual é a minha transgressão? Qual o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus utensílios que achaste o que achaste de todos os utensílios da tua casa? Põe-nos aqui diante dos meus irmãos e dos teus irmãos. Nota que Labão levou uma turma com ele. Não foi simplesmente, o Labão saiu atrás de Jacó com a sua família. Não, não. Ele levou uma verdadeira assembleia, né? Para que julguem entre mim e ti. 20 anos eu estive contigo, aqui tem os 20 anos que eu te falei, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, e não comi os carneiros do teu rebanho, nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras, sofri o dano, da minha mão o requerias, quer dizer, mesmo quando um animal, o que faz parte, né, da luta pastoril, né, um animal atacou, e o que eu posso fazer? Não, você paga. Você tinha que estar cuidando. E ele diz, da minha mão o requerias tanto furtado de dia como de noite. Quer dizer, de noite estava lá dentro do aprisco, não era responsabilidade dele. De maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas e 6 anos por teu rebanho. Então, note, durante 6 anos ele enriqueceu. 10 vezes me mudaste o salário. Né? E, continuando aqui, se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo me despedirias agora de mãos vazias.
Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Então, ele aproveitou e deu uma bronca no seu sogro. E aí, então, eles fazem uma aliança. Então, respondeu Labão a Jacó: as filhas são minhas filhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo o que vês é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas ou aos filhos que lhes deram à luz? Vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e erigiu por coluna. O que a gente tem aqui é Labão dizendo: olha, eu tenho direito sobre as minhas filhas, eu tenho direito sobre os meus netos. Mas vamos fazer um acordo aqui. Vamos estabelecer entre nós limites. Vamos fazer um acordo entre nós. Então Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna. E disse a seus irmãos, que eram seus cunhados, ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão, ao lado do qual comeram. Chamou-lhe Labão Jegar-Saaduta. Jegar-Saaduta é uma palavra interessante, né? Jegar-Saaduta, deixa eu dar uma olhada aqui, que é que a gente pode, né? Jegar, monte de pedras, e Saaduta significa, é o nome do local, tá? Saaduta, Jegar-Saaduta, então, é aqui, deixa eu ver se a gente tem mais informações sobre esse lugar. Jegar-Saaduta, deixa eu copiar aqui, colocar aqui, que aí a gente pode ter algumas informações, né? Era um nome aramaico para um monte de testemunha, heap of witness, né? The stones, as pedras que foram juntadas, foram amontoadas com um memorial do pacto entre as duas casas, né, de Jacó e de Labão. Está aqui em 31, de 45 a 52. O nome corresponde ao hebraico, a palavra para o marco, Galaad. Galaad é Saaduta. Saaduta é o nome aramaico de Gileade. Então, parte do nome também aparece em Jó 16:19, que fala que Deus é minha testemunha que está nos céus. Então, podemos traduzir como minha testemunha. Chamou-lhe Labão Jegar-Saaduta, que significa, né, o testemunho de Gileade. Jacó, porém, lhe chamou Galaad. E disse Labão: seja hoje este montão por testemunha entre mim e ti. Por isso lhe chamou Galaad e Mispa, pois disse: vigie, Mispa é vigiar, vigie o Senhor entre mim e ti, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Era uma maneira de dizer: olha, o teu território vai até aqui, o meu território vai até aqui. Se você passar desse lado, eu tenho poder de agir contra você, e se você passar desse lado, eu também tenho. Isso era uma maneira de estabelecer limites entre eles. Se maltratares as minhas filhas e tomares outras mulheres além delas, meu Deus, eu já tinha 4, 2 mulheres e 2 concubinas. Para que ele queria mais? Né? Se tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este montão e esta coluna que levantei entre mim e ti. Seja o montão testemunha e seja a coluna testemunha, que para mal não passarei o montão para lá. E tu não passarás um montão e a coluna para cá. Isso aqui vai fazer diferença lá na frente, quando o povo de Israel estiver lá. O povo de Arão, o povo que era descendente de Labão, nunca entrou em guerra com o povo de Israel, porque eles tinham este testemunho feito pelos seus ancestrais. Ok? Então, seja o montão testemunha, seja a coluna testemunha, de que para mal
não passarei o montão para lá. Eu posso passar até para te ajudar, mas para mal eu não vou fazer isso. E tu não passarás o montão e a coluna para cá. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o pai de Abraão, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque. Esse nome, temor de Isaque, é um nome muito interessante, porque é um dos nomes pelos quais Deus é conhecido no Antigo Testamento, pelo temor de Isaque, seu pai. E ofereceu Jacó um sacrifício, perdão, apertei o botão aqui demais, deixe-me voltar aqui, vamos lá. Aqui. Ofereceu Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comerem pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha. Tendo se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou, e partindo, voltou para a sua casa. Então, metade do problema de Jacó parece que foi resolvido aqui nessa aliança, porque ele estava vindo e o seu sogro vinha com um exército atrás dele. Também Jacó seguiu seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrar. Quando os viu, disse: este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar de Manaim. Manaim, porque ali ele teve visões de reconciliação. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, porque ele tinha um problema lá na frente. Quando ele largou o Esaú estava jurando matá-lo. E aí, então, ele começa a pensar, bom, esse problema aqui eu resolvi, eu fiz uma aliança, eu estou protegido aqui na retaguarda. Os anjos de Deus estiveram comigo aqui, isso é um sinal bom. Mas e agora? Ele mandou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: assim falareis ao meu senhor Esaú, teu servo Jacó manda dizer isto: como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo ao meu senhor para lograr mercê a sua presença. Ô, meu irmão, olha aqui, eu tenho de tudo, o que você quiser é seu. Ele está tentando amainar a ira do seu irmão. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo. E 400 homens com ele. E agora? Então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, os rebanhos, os bois e os camelos. Pois disse: se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Então, a primeira estratégia dele foi dividir. Eu fico pensando, como é que ele dividiu esses 2 bandos, né? Quem ele colocou num bando e quem ele colocou no outro. Orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e eu te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Isso aqui é impressionante, né? Cadê aquele Jacó que estava impondo condições a Deus? Agora o negócio pegou. Pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão. Já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o tema, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. Parece que ele está querendo comover a Deus, né? Disseste: certamente eu te farei bem, e dar-te-ei descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Ele está falando: Senhor, o Senhor me prometeu. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentos e 10 jumentinhos. Era uma verdadeira fortuna. Entregou-o às mãos de seus servos, cada rebanho à parte, disse aos servos: passai adiante de mim e deixai espaço entre rebanho e rebanho.
Ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar de quem és e para onde vais, de quem são esses adiante de ti, responderás: são do teu servo Jacó. É presente que ele envia a meu senhor Esaú. E eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ele manda vários bandos, vários grupos com presentes. E talvez esteja querendo, né, acalmar o coração do irmão. Olha, quanto presente que eu estou recebendo. Ordenou também ao segundo e ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos. Ele praticamente ficou sem nada. Tudo que ele tinha, ele falou: eu vou dar para o meu irmão. Eu roubei dele a bênção. Ele estava prometendo que ia me matar. Falareis dessa maneira, Esaú, quando vos encontrares com ele. Direis assim: eis que teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, que dizia consigo mesmo: eu o aplacarei com o presente que me antecede. Depois o verei. Porventura, me aceitará a presença, né? Tomara, talvez ele me aceite a presença. Assim passou o presente para diante dele. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e os seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Val é um lugar de água rasa onde dá para atravessar um rio. Então, havia um rio que era tributário do Rio Jordão, esse rio se chamava Jaboque, havia um lugar em que ele era muito raso, e ele passou com a sua família, tomou-os e fez-los passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só. Ele ficou do lado de lá sem nada, e lutava com ele um homem, até ao romper do dia. Durante a madrugada inteira ele ficou lutando com aquele homem. Vendo este, que não podia com ele, então vamos lá. Vendo este quem? Está falando de Jacó, então Jacó não podia com aquele homem, não, é o contrário. Vendo o homem que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa e deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Ele tornou Jacó aleijado por causa disso. Disse este, o homem: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. E respondeu Jacó: não te deixarei ir se não me abençoares. Eu fico pensando, por que ele ficou lutando com esse homem? Ele não percebeu, no primeiro momento, quem era esse homem. Ele percebeu que era um homem muito poderoso, um homem que foi capaz, com um toque, deslocar a junta da sua coxa, né? Ele deve ter perdido completamente, né? Aquilo que segurava o osso da coxa, o fêmur, na cavidade da bacia, o que é algo muito sério, algo muito grave. Eu fico imaginando, eu imaginei várias coisas. Primeiro, que ele achou que fosse alguém do seu irmão. Mas há um determinado momento em que ele percebe que não. Olha só. Né? Deixa-me ir, pois já rompeu o dia, respondeu Jacó. Não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e os homens e prevaleceste. A palavra prevaleceste aqui não é necessariamente que ele venceu, mas ele sobreviveu a essa luta. Então, ele passou a se chamar Israel porque a história da vida dele era de ter sobrevivido numa luta com Deus e com os homens. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Saber o nome de uma pessoa era ter domínio sobre aquela pessoa. Aquele homem perguntou o nome de Jacó e não somente soube o nome de Jacó, como também lhe mudou o nome, que também era uma prerrogativa de alguém extremamente superior. Só alguém superior podia mudar o nome de alguém.
Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Ele não disse o nome. Como que dizendo, não lhe interessa qual é o meu nome. Você não tem autoridade para saber quem eu sou. Eu me lembro muito da resposta quando o pai de Sansão perguntou ao anjo do Senhor: como te chamas? Ele disse: por que perguntas pelo meu nome, que é maravilhoso? Meu nome é algo além da tua capacidade. Né? E abençoou ali. Aquele lugar, Jacó chamou Peniel, face de Deus, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. A vida de Jacó mudou completamente depois desse encontro. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Nunca mais ele voltou a andar normalmente. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. E aí vem o famigerado encontro. Né? Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos, a Lia, a Raquel e as duas servas, pôs as servas e os seus filhos à frente, Lia e os seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. Quem ele mais amava, ele deixou mais perto. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes, até aproximar-se do seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: quem são esses contigo? Respondeu-lhe Jacó: os filhos com que Deus agraciou o teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e os seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e os seus filhos e se prostraram. Por último, chegaram José e Raquel e se prostraram. Perguntou Esaú: qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó: para lograr mercê na presença do meu senhor. Então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão. Guarda o que tens. Mas Jacó insistiu: não recuses. Se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente. Eu fico pensando, gente, quanta gente tenta comprar amor que é oferecido de graça. Esaú já tinha superado. Jacó ainda não. Mais para frente a gente vai ver que os irmãos de José, eles têm esse mesmo espírito de Jacó. Eles não compreendem que o que é a graça de Deus, o que é a graça. Peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo, e tenho fartura. E estou com ele até que o aceitou. Disse Esaú: partamos e caminhemos, eu seguirei junto de ti. Porém Jacó lhe disse: meu senhor sabe que esses meninos são tenros. Deixa-me ver aqui se é essa palavra mesmo. Opa! Meninos são tenros e têm comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe, meu senhor, adiante do seu servo, e eu seguirei guiando-as pouco a pouco, no passo do gado que me vai à frente, e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Respondeu Esaú: então permite que eu deixe contigo da gente que está comigo. Disse Jacó: para quê? Basta que eu alcance mercê aos olhos do meu senhor. Assim,
voltou Esaú, aquele dia, a Seir, pelo caminho de onde viera, e Jacó partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez palhoças para o seu gado. Por isso, o lugar se chama Sucote, que significa lugar de tendas, né? E aí, então, ele, voltando de Padã Arã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. A partir de agora, meus irmãos, capítulo 34, vai nos contar a história dos filhos de Jacó. E aí eu diria que nós já vamos entrar no ciclo das tribos e dos filhos de Israel. Deixa eu colocar para vocês aqui essa imagem, é a imagem das mulheres de Jacó, né, das concubinas e dos 11 filhos, e o Jacó aqui abraçado com seu irmão, e os dois se reconciliando. A gente pode dizer que as estratégias de um homem com medo foram usadas e, nem sempre acertando, Deus abençoou a vida de Jacó. Olha só, ele aproveitou a ausência do sogro para fugir. A sua esposa roubou os ídolos do lar. Ele estabeleceu limites entre ele e o sogro. Usou a sua família como escudo. Mas, no final das contas, ele acabou empreendendo essa luta durante a noite com o próprio Deus. E aí o ciclo de Jacó vai se fechando, né? Nós temos a sua juventude, a bênção, como ele fez para enganar o pai, as consequências, a fuga. Depois ele fez um acordo, uma promessa com Deus. As consequências estão no encontro da Raquel. Para ele era um novo caminho. O casamento, no entanto, foi uma bênção pela qual ele teve que trabalhar, mas ele foi enganado várias vezes pelo sogro, até que ele resolveu voltar. E no meio do caminho está a luta com o próprio Deus. E aí nós terminamos o ciclo de Jacó com o reencontro e a reconciliação. Ele voltou e se reencontrou, e as promessas de Deus estavam ali cumpridas na presença. Até agora nós temos a promessa da semente, e a semente está crescendo e se multiplicando. A promessa da terra, Jacó quase que ficou numa terra distante, mas voltou. E nós temos também a promessa da bênção para todas as nações. Nós vemos que antes de nascer o último filho de Jacó, o 12º filho, há uns incidentes, nós vamos ver isso, que é justamente o ciclo dos filhos de Jacó, e nós vamos ver, por final, o ciclo de José, que não é contado entre os 3 grandes patriarcas, mas faz parte dos filhos de Jacó, né? Agora os filhos de Israel, e de como os filhos de Israel foram agindo, cada um deles ou repetindo, ou copiando, ou conseguindo sair das grandes maldições que eles poderiam atrair sobre eles e sobre a sua vida. Então, vamos lá. Deus cumpre a sua semente, a sua promessa, dando a Israel uma semente, tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão: permite que eu volte ao meu lugar e à minha terra, dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi, e partirei. Pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Então, nós temos aqui os filhos nós temos Jacó, né, o casamento dele com Lia, com Raquel, a sua serva Zilpa, e Bila, serva de Raquel. Então, Lia, a sua serva Zilpa, e Raquel, a sua serva Bila. E de como os filhos vão nascendo. Então, nós temos Rubem, Simeão, Levi,
e Judá, os primeiros 4 filhos. Depois nós temos Gad e Asser. Depois nasce, eu tenho a impressão que nasce Dan, Naftali, por causa tal. Eu acho que talvez Dan e Naftali são anteriores ou intercalados, depois a gente vê a ordem. Nós temos o primeiro filho de Raquel, que é José. Nós temos aqui a túnica que foi dada de presente a José, por Jacó. E, por fim, quando nasce Benjamim, Raquel morre. Será que se cumpriu nela a sentença de morte que Jacó havia pronunciado contra aquele que estivesse com os ídolos do lar? Sobre o salário de Jacó, a gente já viu, né? Isso é matéria passada, e agora nós vemos aqui todas essas coisas que nós já vimos na semana passada, e eu quero pegar aqui. Deus tinha um plano para Jacó desde antes do seu nascimento. A sua infância e juventude são marcadas por uma busca apressada. Ele é afoito, ele quer se transformar naquele homem que vai herdar as bênçãos. Deus já havia prometido isso. Seus atos trazem consequências. Jacó vai sendo transformado por Deus e se torna em Israel, né? E seus atos demonstram a sua ambição, mas demonstram também a sua vocação. O seu método era sempre buscando atalhos, até que ele encontra um objetivo pelo qual lutar. A luta com Deus transforma Jacó em Israel. Ao voltar, ele é perseguido pelo sogro, ouve dizer que seu irmão vem ao seu encontro com homens armados. Ele passa o val de Jaboque, onde ele luta com um homem até o amanhecer, tenta apaziguar o irmão através de todos aqueles subterfúgios que nós vimos. Raquel morre, isso nós vamos ver na semana que vem, e ele muda o nome do filho que acabara de morrer, a esposa acabou de morrer, e deu ao nome do último filho, que é filho da minha dor, Benoni. Mas Jacó não deixou que ficasse com aquele nome. Isso nós veremos a semana que vem, e nós vamos ver o nascimento e o desenvolvimento de um povo. O ciclo de Jacó vai se completar em seus filhos, que são as 12 tribos de Israel. Pois bem, eu espero que esse estudo tenha mostrado a você como Deus transforma a vida das pessoas e ele vai conduzindo as coisas para que a promessa de Abraão, que foi repetida a Isaac, se concretize na vida de Israel e agora na vida dos seus 12 filhos. E aí nós já começamos a caminhar para o último ciclo, o último arco narrativo do livro de Gênesis, que vai terminar com as 12 tribos de Israel no Egito. Do Egito, nós vamos encontrá-los no livro de Êxodo, sendo restaurados à liberdade depois que se tornarem um grande povo, e aí as grandes promessas de Deus feitas aos patriarcas vão ter a sua concretização no povo de Israel. Deus abençoe sua vida, que possamos continuar estudando a palavra de Deus com seriedade e aprendendo coisas maravilhosas para a nossa vida.